Fala pessoal do som, graças a Deus eu consegui trazer mais uma novidade para vocês. Dessa vez será a caixa de som Pulse Burst SP402. E nesse vídeo, além de te contar a minha opinião sobre a qualidade sonora dela, testar a potência dela em grave, subgrave e como ela se comporta em área aberta, eu também irei te contar os pontos positivos e negativos, na minha opinião, sobre essa caixa de som Pulse. Por isso, se você interessou, manda o like, pois é ele que me ajuda demais a conseguir trazer essas caixas de som para a gente poder conhecer elas em detalhes. Confira a sua inscrição para não perder as próximas novidades aqui do canal sobre caixas de som e bora começar abrindo a caixa. Junto com ela vem um guia rápido com 9 páginas e também um carregador. E aí está ela, pessoal, caixa de som Pulse Burst SP402. Que agora que já finalizamos o unboxing, bora colocar ela no último volume com tudo no máximo, para a gente poder testar um pouco da qualidade sonora dela e também descobrir qual posição ela irá assumir no ranking das caixas de som com bateria que tocam mais forte em área aberta. E logo em seguida já testar também o grave e o subgrave dela. Bora lá? Essa é a posição que a caixa de som Pulse Burst SP402 assume no ranking aqui do canal das caixas de som que tocam mais forte em área aberta com 2 decibelímetros. Que independente do resultado, você vendo ela com tudo no máximo, no último volume, o que você achou da qualidade sonora dela? Vamos agora para o teste de grave da caixa de som Pulse Burst SP402 no último volume com 1 decibelímetro na função DBC, medindo de 100 Hz até 60 Hz. 100 Hz. (90 Hz). 80 Hz. 70 Hz. 60 Hz. 50 Hz.
E no teste de grave, essa é a posição que a caixa de som Pulse Burst SP402 assume no ranking das caixas de som com mais grave que passaram pelo mesmo teste que ela acabou de passar. Vamos agora para o teste de subgrave, medindo de 60 Hz até 20 Hz com 1 decibelímetro na função DBC. 60 Hz, 50 Hz, 40 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 'Essa é a posição que a caixa de som Pulse Burst SP402 assume no ranking das caixas de som com mais subgrave que já passaram aqui pelo canal. Que finalizado o teste em área aberta, o teste de grave e o teste de subgrave, essa é a posição que a Pulse Burst SP402 assume no ranking geral, ao qual leva em consideração esses 3 testes. Que finalizado eles, agora eu irei te contar a minha opinião sincera sobre a qualidade sonora da caixa de som Pulse Burst SP402, que é o seguinte: o foco dela, sem sombra de dúvida, é médio e agudo. Primeiro médio e agudo, depois grave de ataque. Quando eu estava testando ela, eu estava até tampando o Twitter para poder ver se daria alguma diferença, e você sente falta se tirar o Twitter dela. Mesmo ela focando mais em médio e agudo, quando você vem aqui e tampa aqui, só para poder perceber mais embaixo no alto-falante, eu senti falta. A construção dela é para médio e agudo, depois grave de ataque. E se você colocar uma música que foque em subgrave, você vai conseguir perceber que ela tem um subgrave. Não é aquele subgrave prolongado, nem que você vai perceber com tanta facilidade, mas se a música tiver foco em subgrave, você vai conseguir perceber alguma coisa nela. Uma coisa que eu não gostei, que por mais que ela seja uma caixa de som de entrada, faltou equalizações pré-programadas. A equalização manual eu até relevo por ser uma caixa de som de entrada, mas a equalização pré-programada eu acho que ela deveria ter, para você conseguir ali mesclar um pouco mais de, talvez, uma equalização com mais grave, uma equalização focando mais em agudo, uma equalização mais equilibrada. Isso aí eu senti falta nela. Mas é interessante ressaltar o seguinte: testando todas as músicas que eu tenho o costume de testar, todas as caixas de som que passam aqui pelo canal, ela não degradou. Mesmo estando no último volume, tanto nela quanto no celular, pois eu estava escutando ela no Bluetooth, eu estava testando ela no Bluetooth, não degradou. Isso eu achei um ponto positivo. Tem um volume final extraordinário, uma qualidade ali bacana. Não, porque é uma caixa de som de entrada. Pela proposta dela, frente ao custo-benefício que ela tem, a qualidade sonora dela me agradou. E agora que finalizamos a parte de áudio da caixa de som Pulse Burst SP402, eu irei te contar a minha opinião sobre os pontos positivos e negativos, seja em recursos, em funções e acabamento. Começando pelo design, que apesar dela ser o mesmo design da caixa com alto-falante de 10 polegadas, de 12 polegadas e 15 polegadas, eu gosto do design dela. Eu acho um design bem bacana e ela tem alguns detalhes que não aparecem nas suas irmãs. Especificando um pouco mais, ela ter visor é um ponto positivo. Pelo espaço dedicado, ele poderia ser um pouco maior, mas ele me agrada por mostrar as informações que eu preciso. Esse acabamento que imita fibra de carbono eu gosto porque não arranha tão fácil, assim como esse outro aqui do lado, mais o logo da marca. O botão de volume, eu senti falta de uma iluminação nele, nesse local que ficou azul. Ter a opção de ligar e desligar os LEDs é um ponto positivo. Esse botão é para alternar entre as funções que ela possui. Já esse botão é para você alternar entre o retroceder e o avançar. Por ele você consegue retroceder e avançar músicas, pastas e estações de rádio que você tenha salvo, play, pause e também TWS. E aí, ter a opção de avançar e retroceder pastas é um ponto positivo, porém essa questão de ficar combinando com o botão daqui, talvez se fosse apertar e segurar retroceder pastas e apertar uma vez só, se já retroceder a música e a função rádio, teria ficado melhor, mas isso aí é no meu gosto. Ter entrada P10 para microfone ou instrumento é um ponto positivo, assim como a entrada auxiliar P2, USB, cartão de memória, e o carregamento é um caso à parte. Eu sinceramente imaginei que seria um cabo de conexão padrão, assim como na SP404, por ser uma entrada
parecida com o celular, poderia ser pelo menos tipo C, que é a mais popular hoje em dia. Além disso, se ela tivesse ficado na parte de trás, para na hora que eu estiver utilizando ela ligada na tomada, não ficar o cabo aqui na frente, teria sido melhor. Já o botão de ligar e desligar dela, nesse formato me agrada. Outro detalhe que eu estava esquecendo do volume é esse aqui, pessoal. Apesar de ser bem simples, olha, você aumenta e diminui e ele aparece aqui. Achei um ponto positivo, me agrada ser dessa forma. Os dutos de ar dela ser na parte de cima, me agrada porque evita que insetos entrem dentro dela. Porém, deveria ter uma telinha para evitar que crianças joguem coisas lá dentro dela. A tela de proteção, eu acho que é a primeira tela que eu vejo que é de plástico. Nas demais, com alto-falante de 10 polegadas, 12 polegadas e 15 polegadas, já é uma telinha de ferro. Por ser o mesmo padrão, talvez deveria ter sido aqui também. Acho que talvez teria ficado melhor. Não que seja, acabe com o brilho que ela possui, mas por ser uma linha, talvez deveria ter seguido o mesmo padrão. Que no caso das demais, além de não ser esse plástico, não tem esse acabamento. Mas e aí, o que você achou? Ficou bom ou não ficou bom ser essa tela de plástico? Continuando, aqui embaixo, deixa eu tombar ela que vai ser melhor para te mostrar. Ela tem pezinhos até significativos para não ter tanto contato com o chão, mas eu senti falta de uma borracha para não ficar direto no plástico. Ter suporte para tripé com regulagem também é um ponto positivo. Já aqui na lateral dela, eu senti falta de uma empunhadura aqui para poder estar transportando ela. Na parte de cima, temos essa empunhadura que posso dizer que é retrátil. O que você acha? Essa empunhadura tem até uma boa ergonomia. O acabamento dela basicamente predomina todo dessa forma, o que me agrada por não arranhar tão fácil. E na própria empunhadura, repare que tem um acabamento, parece ser um adesivo tipo fibra de carbono. Também me agrada, não tinha tanta necessidade de ser um detalhe, mas acaba sendo. Apesar de ser a caixa de som de entrada, repare que ela tem um bom acabamento, tanto aqui nas laterais quanto na parte de baixo, que eu te mostrei anteriormente. Já aqui na parte de trás temos um acabamento que de certa forma não tinha necessidade por ficar aqui na parte de trás, mas é bacana ver que a marca investiu, mesmo que sendo um acabamento na parte de trás. Aqui algumas informações dela. No caso, a questão de ser 250 WRMS é referente à potência energética dela. O ouvido humano não escuta potência energética, escuta pressão sonora, que é o que eu tentei te mostrar através do decibelímetro lá no teste de potência. Então, por isso eu não vou entrar no mérito se ela tem ou não 250 WRMS. A questão da duração da bateria dela, eu também não vou entrar nesse mérito pelo seguinte: vai depender de como e qual música você vai estar utilizando nela. Eu, por exemplo, todas as minhas caixas de som, eu prefiro utilizar elas conectada na energia, para poder poupar a bateria, para num dia, quando realmente já venha precisar de utilizar ela na bateria, a bateria esteja como nova. Mas se mesmo assim você ainda não decidiu se a Pulse Burst SP402 será a sua próxima caixa de som, nessa playlist você vai conferir a continuação desse vídeo, onde eu fiz comparativo dela com outras caixas de som com bateria e também desmontei ela toda para poder estar conferindo o tamanho do ímã do alto-falante, construção dela por dentro, placas de funcionalidade e também sua bateria. Vai lá conferir, pois ele é continuação desse vídeo.